Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 13 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 15 ao capítulo 18, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 15, ele é bem curtinho, uma exceção, não é? Já que nos profetas maiores a característica são capítulos grandes. E o capítulo 15, ele vai falar sobre Jerusalém como uma videira inútil. Recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como a da árvore? Pode ser usada para fazer objetos? Não, ela não serve, apenas como lenha. E mesmo assim, queima depressa demais. As videiras são inúteis, tanto antes como depois de serem lançadas no fogo. Assim diz o Senhor soberano: os habitantes de Jerusalém são como videiras que crescem no meio das árvores no bosque, porque são inúteis e eu os lancei no fogo para serem queimadas. Se escaparem de um fogo, providenciarei outro para os consumir. Quando eu me voltar contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deixarei a terra desolada, pois o meu povo foi infiel a mim. Eu, Senhor, o soberano, assim o falei. Então, finalizando o capítulo 15, nós vamos para o capítulo 16, que ele vai agora falar que, além dela ser uma videira infiel, ele vai fazer uma outra comparação, como uma esposa infiel. Então recebi a mensagem do Senhor: filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis os seus pecados. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano: você não passa de uma cananeia. Seu pai era amorreu e sua mãe hitita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou o cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão, nem cuidou de você. No dia em que você nasceu, você foi rejeitada e abandonada no campo. Mas eu passei por lá e a vi indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse: viva! Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu, se tornou a mais linda joia. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando eu passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar, e eu a envolvi com o meu manto, para cobrir a sua nudez, e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor o soberano, e você se tornou minha. Então lavei você, limpei o sangue, passei um óleo perfumado na sua pele, eu lhe dei roupas e caras de linho fino e de seda, com lindos bordados, sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras, lindos colares, uma argola para o nariz, brinco para as orelhas, uma bela coroa para a cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro, prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e de seda e tinha lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou a mais linda do que nunca. Parecia uma rainha, de tão linda, que era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo. E por causa da sua beleza, eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano.
No entanto, você pensou que era dona da sua fama e da sua beleza. Então, entregou-se como uma prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem pedisse. Usou os presentes lindos que eu te dei para fazer altares para os seus ídolos e ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessas. Pegou as joias e os enfeites de ouro, de prata que eu lhe dei e fez estátuas de homens e o adorou. Desse modo, cometeu adultério contra mim. Com as lindas roupas bordadas que eu lhe deu, vestiu seus ídolos, usou o óleo perfumado do meu incenso para adorá-los. Colocou diante deles o sacrifício da farinha da melhor qualidade, o azeite, o mel com que cuidei de você, diz o Senhor soberano. Depois pegou seus filhos, suas filhas que havia gerado para mim e os sacrificou aos seus deuses. Acaso não bastou você se prostituir? Também teve que matar os seus filhos como sacrifício a ídolos. Em todo o seu pecado detestável e do seu adultério, você não se lembrou daqueles dias. Muito tempo atrás, em que eu estava nua, abandonada, esperneando em seu sangue. Que aflição a espera, diz o Senhor soberano. Além de todas as suas maldades, você construiu um lugar de adoração e ergueu altares a ídolos em todas as praças da cidade. Em cada corpo, em cada esquina, contaminou sua beleza e ofereceu o seu corpo a todos os que passavam, aumentando ainda a sua prostituição. Então acrescentou aos seus amantes lascívios, Egito provocou minha ira com promiscuidade cada vez maior. Por isso eu a feri. Com a minha mão a reduzi o seu território. Entreguei a seus inimigos filisteus e até que ficaram espantados com sua conduta depravada. Que triste isso, né? Olha só. Você também se prostituiu com os assírios. Parece que nunca se cansa de procurar amantes. 30. O seu coração é fraco, diz o Senhor soberano, para fazer essas coisas e se comportar como uma prostituta desavergonhada. Sim, você é uma esposa adúltera que acolhe estranhos em vez do seu marido. E aí o julgamento contra Jerusalém por causa dessa prostituição. Portanto, prostituta, ouça esta mensagem do Senhor, assim diz o Senhor soberano, visto que você derramou sua lascívia e se expôs à prostituição, a todos os seus amantes, adorou ídolos detestáveis e matou seus filhos como sacrifício aos seus deuses. A deixarei nua diante deles, para que todos a vejam. Eu a castigarei por homicídio, adultério, e na fúria do meu ciúmes a cobrirei de sangue. Então a entregarei a esses muitos povos, que são os seus amantes, e eles a destruirão. Derrubarão os seus lugares de adoração e os altares dos seus ídolos, arrancarão sua roupa e levarão as lindas joias e a deixarão completamente nua, né? Então, é muito interessante ver a forma como Deus vai alertando sobre toda a destruição que vai vir nessa alegoria de uma esposa infiel, né? Então, a atitude deles, né, como nação era reprovável, né, vergonhoso. Deus fala de depravação, né, de luxúria, de sensualidade exagerada. É tudo que é trazido aqui, né? Tal mãe, tal filha, porque ele fala sobre Israel e Judá, tanto uma quanto a outra, e vão pelo mesmo caminho, né? Sua irmã mais velha é Samaria. Samaria era a capital de Israel, né? Então, Reino Norte era a maior população, porque ela englobava 10
das tribos de Israel, né? Então, essa era a irmã mais velha, Samaria, simbolizando o reino norte, Israel. E vivia com suas filhas ao norte. Sua irmã mais nova era Sodoma, que vivia com as filhas do sul. Então, aqui está se referindo ao reino sul, né? Onde a capital era Jerusalém. Mas você não apenas imitou a sua conduta e os seus pecados detestáveis. Em pouco tempo, você a superou em depravação. Então, Deus está falando aqui sobre a conduta de Judá, Reino Sul, que foi pior, né? Ultrapassou a conduta do Reino Norte, né? Capital Samaria. Então, você percebe aqui, né, que as duas pecaram contra o Senhor, as duas vão viver a destruição, as duas vão para a Babilônia, né? Um dia, porém, restaurarei Sodoma, Samaria e você também. Então, ele está falando de Judá. Então, você ficará verdadeiramente envergonhada de tudo que fez, pois seus pecados fazem suas irmãs se sentirem bem em comparação a você. Olha só, né? Elas olhariam para Judá e falam, nossa, ainda bem que nós não pecamos tanto quanto eles, né? Que ponto Judá chegou? E aí nós vamos ver que o capítulo 17 é a parábola das duas águias, né? Então é dando uma continuação a esse contexto que nós vimos aqui. Primeiro o contexto da videira inútil, depois da esposa infiel. Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, apresente esta parábola e conte sua história ao povo de Israel e transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Uma grande águia com asas grandes, penas longas, coberta de plumagem de várias cores, veio do Líbano, agarrou a ponte de um cedro e arrancou o seu galho mais alto, levou-a a uma terra de comerciantes e plantou numa cidade de mercadores. Também levou para a terra uma semente, plantou no solo fértil, colocou-a junto ao rio largo, onde pudesse crescer como um salgueiro. A planta criou raízes, cresceu e se tornou uma videira baixa, mas espalhada, os ramos se voltavam para a água e as raízes aprofundaram no solo. Produziu ramos fortes e deu brotos. Então surgiu outra águia, com asas grandes e muita plumagem. A videira lançou raízes, ramos na direção dela, em razão da água. Embora já tivesse plantada em boa terra e a tivesse água com fartura, para que crescesse e se transformasse numa bela videira e produzisse ramos e frutos. Agora, portanto, assim diz o Senhor soberano, acaso essa videira prosperará? Não. Eu arrancarei ela pela raiz, cortarei seus frutos e deixarei suas folhas murcharem. Mas quando a videira for replantada, acaso florescerá? Pelo contrário, murchará quando o vento do leste soprar contra ela. Morrerá na mesma terra onde foi crescida, né? Então, aqui nós vamos ver que essa grande águia nada mais, nada é menos que Nabucodonosor, né? O rei da Babilônia, né? O Líbano aqui refere-se a Jerusalém, uma grande águia, né? Que ele fala logo em seguida é Faraó, simbolizando ali o Egito, né? Então, nós vamos ver que Zedequias, ele pede reforço militar ao Egito, na tentativa de escapar, né, das garras da Babilônia. Então, esse vento leste aqui, vento oriental, né, vai se referir exatamente aos babilônicos, né? E o capítulo 18 é a justiça de Deus, né? Então, muitos judeus criam que o seu castigo era pelo pecado dos seus antepassados, olha só, né? Então, eles não reconheciam os seus próprios pecados, eles não, que era
como vimos agora há pouco, piores do que os pecados dos seus antepassados, né? Recebi a mensagem do Senhor. Por que vocês citam esses provérbios a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas o dente dos filhos é que estragaram? Tão certo como vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos os que pertencem, tanto pai como filhos, aquele que pecar, certamente morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participa de banquetes, de lugares de adoração diante de ídolos de Israel e nem os adora. Não comete adultério, não tem relações com mulheres quando ela está menstruada, é um credor misericordioso, que não fica com objetos entregue como garantia de devedores pobres, ou seja, muita coisa daquilo que a lei dizia, né? Não rouba dos pobres, antes dá alimento ao faminto, providencia roupa ao necessitado, empresta dinheiro sem visar lucro, mantém-se afastado da injustiça, é honesto, imparcial, não julga imparcialmente, obedece fielmente aos decretos, aos estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. E aí nós vamos ver uma parábola, olha só. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão, assassino, e que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquete oferecido a ídolos, nos lugares de adoração cometa adultério, oprima os pobres e os desamparados, rouba dos seus devedores que não lhe devolve sua garantia, adora ídolos, pratica pecados detestáveis, empresta dinheiro visando lucro. Acaso esse pecador deve viver? Não, ele será responsabilizado, né, pelos seus pecados, pelas suas atitudes, e aqui ele fala, e morrerá. Né? Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha, por sua vez, um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa dos banquetes de adoração, não adora ídolo, não comete adultério, não explora o pobre, né? Então ele vai dando todas aquelas características. Ao invés disso, ajuda o pobre, não empresta dinheiro visando lucro, né? Observa e obedece os estatutos e os decretos. Ele não morrerá por causa dos pecados do seu pai. Certamente ele viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa dos seus muitos pecados, por ser cruel, por roubar as pessoas e fazer o que era claramente errado no meio do povo. Vocês, porém, perguntam, como assim? O filho não paga pelo pecado do pai? Não. Pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda os meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é este que morrerá. O filho não será castigado pelo pecado do pai, e o pai não será castigado pelo pecado do filho. Os justos serão recompensados pela sua justiça e os perversos serão castigados pela sua perversidade. Mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem aos meus decretos e fizerem o que é justo, certo? Com certeza viverão e não morrerão. E aí ele fala no 23, vocês acham que eu gosto de ver o perverso morrer? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem dos seus maus caminhos e viva. Contudo, se os justos se afastarem da sua justiça, e cometerem pecado e agirem como os outros pecadores, deve permitir que esses vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e ele morrerá
por causa dos seus pecados. E aí, o 18, ele finaliza assim: portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme as suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependa-se, afasta dos seus pecados e não permita que eles os derrubem. Deixe toda a rebeldia para trás e busque um coração novo e um espírito novo. Porque morrer, ó povo de Israel, não é o meu desejo. Não é o meu desejo que morram, diz o Senhor soberano, mas que se arrependa e viva. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Obrigado pela Tua palavra, pela clareza dos Teus mandamentos, que sempre, Senhor, queremos considerar a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.